Fala pessoal, aqui quem fala é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho. E o vídeo de hoje, ele está mostrando sobre uma planilha no Excel que faz os cálculos do IBUTG médio ponderado, taxa metabólica média ponderada, acha os limites de tolerância, nível de ação, todos os limites exigidos pela NHO 06, anexo 3 NR9, anexo 3 NR15, praticamente tudo automático. Você só vai jogar os dados na planilha e ele vai te trazer esses resultados. Essa planilha, pessoal, ela não está disponibilizada de forma gratuita, tá? Mas no link da descrição desse vídeo você vai achar o linkzinho para poder comprar essa planilha. E vale lembrar também que essa planilha faz parte do nosso curso de elaboração de laudo de calor. Tiago, eu tenho interesse em comprar o curso. No curso, quem compra o curso ganha essa planilha de brinde. E não só ela, tem uma outra muito mais completa do que essa daqui também. Então quem compra o curso, essa planilha já está inclusa. Ah, Thiago, não consigo comprar o curso agora, eu queria comprar só a planilha. Então vai estar o link para você comprar a planilha, que é um link do Hotmart, tá? Que tem o mesmo vídeo instruindo como preencher a planilha. E também tem o link do curso. A gente está colocando o curso lá no Hotmart, então vai ficar um curso online gravado. Mas até então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele ainda não está na Hotmart. Então na descrição do vídeo aqui, você vai ter um link, ou um link da fila de espera do curso, ou então o link do curso mesmo. Depois que eu já deixar ele gravado no Hotmart, eu vou alterar aqui na descrição do vídeo e colocar o link do curso. Então, que daí quem quiser comprar o curso é só clicar no link aqui. Quem não quer comprar o curso, quer comprar só a planilha, também vai estar aqui. Se o curso não estiver ainda disponível no Hotmart, a gente está fazendo ele na modalidade online ao vivo. Sendo assim, a gente está fazendo periodicamente. Aí você quer fazer o curso, vai ter um link da página de espera do curso, ok? Então vai estar tudo na descrição aqui do vídeo. E bora lá pro vídeo, pessoal! Então nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês como trabalhar, quais são as opções, o que tem nessa planilha para você poder trabalhar, tá? Então, como eu falei, ela é uma planilha do Excel. Então veja aqui embaixo, você tem aqui cálculo de BUTG conforme NHO 06, conforme NR9, conforme NR15, né? Conforme aposentadoria especial, tá? Quadro 1, quadro 2 da NHO 06, ok? Então vamos começar aqui primeiro pelo cálculo do IBUTG. Para que serve essa planilha aqui, ó? Segundo a NHO 06, para a gente identificar se o termômetro está estabilizado ou não, nós temos que fazer 5 coletas em cada ponto avaliado. Então imagina que você pegou o termômetro de globo lá em campo, tá? Você instalou o termômetro de globo, ligou ele e deixou ele estabilizando. Para mim saber se ele está estabilizado, eu tenho que fazer 5 coletas, uma por minuto, ok? Uma por minuto. Só que a variação dessas 5 coletas ela não pode ser maior que 0,4 graus, tá? Só que depois que eu confirmei que ele está estabilizado, que valor que eu vou utilizar para fazer o cálculo de BUTG? Aqui no caso, a gente vai fazer a média das 5 coletas, ou no mínimo 5, mas se eu quiser fazer mais eu posso fazer, ele vai fazer a média dessa total de coletas. Então o que essa planilha faz? Ela me acha a média dessas coletas. Então aqui eu vou digitar algumas coletas que nós fizemos e vocês vão ver que ele vai chegar na média, ok? Ok, eu digitei os 5 valores, tá? Então eu digitei os 5 valores. Para ele fazer o cálculo do IBUTG, eu preciso identificar se essa avaliação foi com carga solar ou sem carga solar. Então ele pergunta, com carga solar? No meu caso, não foi carga solar. Porque se for com carga solar, a fórmula é diferente, consequentemente o resultado do IBUTG vai ser diferente, ok? Então aqui no meu caso é sem carga solar, tá? Aí vai depender da tua avaliação, tá? Vai depender do ambiente de trabalho que você fez. Ok? Então aqui ele já me fez o cálculo do IBUTG. Então, Thiago, que valor que eu vou utilizar para fazer o cálculo do IBUTG médio ponderado? Não é nenhum desses. Você vai usar o valor da média,
tá? Então aqui está a média. Aqui é a média do TBS, TBN, TG e do IBU-TG, tá? Então essas daqui são as médias. Então para que serve esse cálculo de IBU-TG? É para mim achar a média das 5 medições que eu fiz. Então é essa média, lembrando que é essa média que eu vou utilizar para fazer os cálculos do IBU-TG. Tiago, eu não entendi, tem que fazer 5 pontos, 5 medições, 5 avaliações para cada ponto. Exatamente, é o que a NHO exige. Se você não está fazendo isso, você está avaliando o calor de forma errada. Lembrando que aqui também na descrição desse vídeo tem um link para você fazer a pré-inscrição ou para você realmente fazer o nosso curso de elaboração de laudo de calor, que a gente trabalha isso com detalhe, tá? Então, se você tem dúvida quanto a isso, no nosso curso de calor nós falamos sobre isso também e damos detalhe o porquê que tem que ser feito dessa forma, tá bom? Vamos agora para a parte da NHO 06, tá? Como avaliar o calor mediante a NHO 06. Então, primeira coisa que nós temos que fazer é preencher os campos, que a planilha ela vai dar os resultados praticamente automático para a gente. Só que a gente tem que preencher alguns campos para que a planilha possa fazer os cálculos, tá? Então, primeira coluna que a gente vai preencher é o ponto medido. Então, imagina lá que nos 60 minutos de maior exposição do trabalhador, nós fizemos uma avaliação em 2 pontos, tá? Nós fizemos a avaliação aqui, imagina que a avaliação seja feita num forno, tá? Mas é um forno que vai aquecer e vai torrar as vagens da soja. Então é uma realidade que nós temos aqui na minha região, que o pessoal usa a vagem da soja para poder fazer ração para animal, mas para poder fazer ração ele tem que torrar. Então isso aqui é um exemplo, inclusive, que eu uso no meu curso, tá? Então aqui, o primeiro ponto que nós fizemos a medição é frente ao forno. Esse aqui, no caso, seria o ponto 1, tá? Então, aqui nós temos o ponto 1. Então, o resultado da média das 5 avaliações... Então, aqui eu já vou colocar o resultado da média das 5 avaliações. Não é as 5 avaliações que eu vou colocar aqui. Aquelas 5 avaliações eu coloco aqui nessa guia aqui do cálculo do IBU-TG, tá? Aqui já é o resultado da média. Então, o meu TBS aqui da média, ele deu 44, o TBN deu 33,2 e o TG deu 57,8, tá? Com ou sem carga solar. Nesse caso aqui, meu exemplo foi sem carga solar. Então, ele pergunta, tem carga solar? Não, não tem carga solar, tá? Ele não tem carga solar. Porque se tiver carga solar, ele muda a fórmula do IBU-TG e eu tenho um resultado diferente, tá? Então, ele não tem carga solar. O ponto 2 é frente à moega, onde o trabalhador ele faz a varrição, a organização ali. Então, isso aqui para mim seria o ponto 2, tá? Então, aqui, pessoal, no ponto medido, vocês vão colocar do jeito que fica melhor para vocês, tá? Então, aqui, ó, o TBS, eu vou colocar 33,5, TBN 27,5, TG 35,2 e também não tem carga solar, tá? Não tem carga solar. Então, aqui ele já me calculou o IBU-TG dessas duas avaliações. Agora, para mim identificar a taxa metabólica, aqui é que pega, tá, pessoal? Aqui é que pega. Para mim identificar a taxa metabólica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no quadro 1, então olha a guiazinha aqui embaixo, tá? Olha a guiazinha aqui embaixo. Eu vou aqui no quadro 1 e vou identificar a taxa metabólica do trabalhador. Então você tem que ler todo o quadro 1. Lembrando que esse quadro aqui, ó, é o quadro 1 da NHO 06, que é exatamente o quadro 3 da NR9, que é exatamente o quadro 2 da NR15. Então são os mesmos quadros, tá? Os valores são os mesmos, então já está tudo em conformidade com a atualização da NR15, tá bom? E da NR9. Então eu vou avaliar a taxa metabólica do meu trabalhador. Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a taxa metabólica que eu vou utilizar é essa daqui, ó. Trabalho moderado de levantar e empurrar. Isso para o primeiro ponto. Então veja que meu primeiro ponto aqui é frente ao forno, que aqui o trabalhador está abastecendo com lenha aquele forno,
tá? Então, a minha convicção técnica, eu acredito que a taxa metabólica seja essa de 349. Então, aqui, ó, no número da taxa metabólica, eu não vou digitar 349. Veja que ele deu um erro, tá? Então, eu não digito a taxa metabólica. Eu digito esse número aqui, ó, 49. Por quê? Porque quando eu digitar esse 49, ele vai buscar para mim o nome dessa taxa metabólica e o valor da taxa, tá? Ele vai buscar a atividade e o valor da taxa metabólica. Então, eu vou digitar esse número aqui, 49. Tá? Então, eu pego e digito, 49. Então, veja aqui, ó, trabalho moderado de levantar e empurrar, 349. Então, veja, ó, trabalho moderado de levantar e empurrar, 349. Então, quando você escolher a sua taxa metabólica, o código que você vai usar lá é essa coluna aqui, ó. Então, aqui, ó, o 30 equivale a essa taxa, o 35 equivale a essa, e assim sucessivamente, tá? Então, aqui, para o meu primeiro ponto, eu digitei aqui 49, ele me buscou a taxa metabólica. Para o segundo ponto aqui, eu vou estar utilizando, pela minha convicção técnica, eu vou estar utilizando essa taxa aqui, moderada com os dois braços, que seria a taxa 22. Então, o número 22. Então, digitei o número 22, ele me buscou aqui a atividade, me buscou a taxa metabólica, tá? Aí eu tenho aqui tempo de exposição ao calor em minutos. Então, eu vou digitar quanto tempo o trabalhador ficou exposto, tá? Quanto tempo o trabalhador ficou exposto a essa taxa metabólica e essa temperatura. Então, aqui no meu caso, eu fiz a cronometragem do tempo e identifiquei aqui para o ponto 1, o trabalhador está exposto 5 minutos. Tá? Então, esses valores são em minutos, tá, pessoal? Então, não digita, é 0, não é 0, então é só os valores em minutos redondos, tá? Então, aqui, ó, o primeiro ponto ele ficou 5 minutos e o segundo ponto ele ficou 55 minutos. Veja que o resultado da somatória dos tempos tem que ser igual a 60. Se o resultado da somatória dos tempos for maior que 60, ele vai ficar vermelho. E se for menor do que 60, ele também vai ficar vermelho. Então ele tem que fechar exatamente 60, que é o que a NHO 06 determina, tá? Ah, Thiago, eu não sei como que é isso, ou como cronometrar o tempo. Então aqui na descrição do vídeo a gente tem o link do nosso curso de calor, e lá no curso de calor a gente trata isso com detalhe, a gente explica o porquê que tem que ser dessa forma, como que a NHO ela determina isso, tá? E ela fala que tem que ser igual a 60. A somatória de todos esses tempos aqui tem que ser igual a 60. Nem maior, nem menor. Tem que ser exatamente igual a 60. Ok? Então aqui, ó. Nisso, ele já me achou aqui, ó, o valor teto. Ó, no caso aqui, ele já me identificou que ultrapassou o valor teto. Tá? Tiago, o que é valor teto? Né? Então também lá no curso de calor a gente fala o que é, como identificar o valor teto. Também tá tudo aqui, tá? Ó, o IBUTG médio ponderado. Só que eu tenho que fazer a correção do meu IBUTG médio ponderado, tá? Como que eu faço a correção? A correção conforme a vestimenta. Então eu vou aqui no quadro 2, tá? Vou identificar o tipo de vestimenta que o trabalhador está usando para poder fazer a correção da vestimenta, tá ok? Então aqui, no caso, meu trabalhador estava usando um uniforme de trabalho convencional, ele não estava usando nenhum outro tipo de uniforme equiparado a esses. Então, qual que é o código que eu vou usar? Eu vou usar esse daqui, ó, nessa coluna de número. Então, o código que eu vou usar é o número 1, tá? Então, eu volto aqui e vou corrigir ele, escrevo o número 1, ele vai me buscar aqui que é o uniforme, a correção é igual a 0. Então, não tive correção, meu IBUTG não foi corrigido. Mas digamos que fosse outro, ó, por exemplo, o 5, tive uma correção de 3 graus Celsius. Então, veja que ele aumentou já a temperatura em 3 graus Celsius, que aqui é o meu IBUTG corrigido, tá? Então, isso também está na NHO 06, tá? Se você não sabe, no nosso curso de calor a gente trata sobre isso. Se você está tendo dificuldade de entender esses pontos técnicos da planilha, pessoal, tem duas opções. Leia a NHO 06 para você entender, tá? Ou então participa do curso que a gente explica com detalhe o que é e como fazer com cada uma dessas avaliações, tá bom? E aqui eu já tenho o resultado final da minha avaliação. Então, aqui tem todo o resultado, se ultrapassou, se não ultrapassou a taxa. Porém, aqui no início, ó, eu tenho um resumo.
Então ele vai perguntar, ó, alguma avaliação do IBUTG ultrapassou o valor teto? Sim. Então, lembrando, se ultrapassar o valor teto é risco grave e iminente. Então essa atividade já foi caracterizada como risco grave e iminente. Qual que é o IBUTG médio corrigido? Está aqui. Qual que é a taxa metabólica média ponderada? Qual que é o nível de ação? O nível de ação foi ultrapassado? Sim. Né? Qual que é o LEO, o limite de exposição ocupacional, que é o limite de tolerância? Né? Aí aqui ele pergunta, o IBUTG médio ponderado é maior que o LEO? Tá, sim. Qual que é a região de incerteza? Tá dentro do valor de 27 a 28 graus, tá? O IBUTG médio ponderado maior que a região de incerteza? Sim. O IBUTG médio está maior que a região de incerteza. Então, quais são as condições de exposição? Está acima do LEO. Tá? Qual que é a consideração técnica? Acima do limite de exposição. A atuação recomendada? Adoção de medidas corretivas. É necessário o plano de aclimatização? Sim. É risco grave iminente? Sim, também, porque ultrapassou o valor teto. Tá? Então, a planilha já te dá o resultado. Tiago, eu não entendo o que é essa condição de exposição, o que é essa consideração técnica, o que é esse plano de aclimatização. Gente, se vocês não sabem o que é isso, eu recomendo, fortemente recomendo para vocês, façam o nosso curso de elaboração de laudo de calor, tá? Porque no curso a gente explica tudo isso para vocês, tá bom? A gente vai explicar tudo isso. Então, pessoal, essa aqui é a NHO 06, tá? A avaliação conforme a NHO 06. E as outras, NR9, NR15, aposentadoria especial, da mesma coisa, tá? Da mesma forma. Então aqui para facilitar, eu vou copiar aqui essas informações. Eu vou colar aqui, por exemplo, na NR9. Eu vou comparar com a NR9. Eu pego e colo. Ó, copiei lá da outra, colei aqui. O número da taxa metabólica, da mesma forma. Eu vou copiar aqui e jogar aqui para a NR9, tá? O tempo de exposição da mesma forma também. Eu vou pegar aqui, ó, copiar o tempo de exposição, vou jogar aqui na NR9, tá? Ó, o número do incremento de ajuste também ao IBUTG da vestimenta. Então, vocês viram que o código lá era 1, tá? Então, aqui também eu já tenho os resultados mediante a NR9, tá? Então, aqui o resumo das avaliações, ok? E aqui, ó, é necessário o plano de aclimatização? Sim. É necessário treinar o trabalhador quanto à avaliação de calor? Sim. Medidas preventivas? Sim. Procedimento de emergência? Sim. Tá? Necessário aplicar medidas corretivas? Sim, também. É necessário prever ações médicas no PCMSO? Sim. Então, tudo isso aqui está vinculado ao nível de ação e ao limite de tolerância que a NR9 determina, tá? Então, quando você joga as informações aqui, ele já te dá todos os parâmetros da NR9, ok? Para NR15, da mesma forma. No caso aqui, você pode ir lá e digitar, tá, pessoal? Aqui pode digitar, ou então fazer igual eu estou fazendo, que é colar aqui. Eu copiei ele da planilha, colei aqui, vou aqui na NR9 pegar a taxa metabólica, funciona da mesma forma, tá? Colei aqui também. O tempo de exposição, também vou aqui, ó, copiar e colar. A diferença é que para a NR15 não tem a correção do IBUTG pela vestimenta, tá? Então, depois do tempo, ele já dá o resultado final para mim, ok? Então, ele já vem trazendo os limites de tolerância, taxa metabólica média ponderada, IBUTG médio ponderado, se o resultado o IBUTG médio ponderado está maior que o limite de tolerância, e se a atividade é insalubre ou não. Então, ele já te fala aqui se a atividade é ou não é insalubre, tá? E para aposentadoria especial também da mesma forma, pessoal. Ó, vim aqui, estou colando aqui os resultados, eu poderia estar digitando esses resultados, tá? Estou aqui copiando e colando, ok? Ó, copiando e colando aqui as avaliações, tá? O tempo de exposição aqui agora, copiando e colando, tá? Tudo normal, Ctrl+C, Ctrl+V. E aqui, ó, no número de incremento de ajuste, de ajuste da vestimenta, eu sei que o código usado foi 1, tá? E aqui eu ainda vou responder ainda mais algumas perguntas, tá? Aqui embaixo, ó, a atividade executada de forma permanente? Sim. As medidas de controle são eficazes? Não. Opa, a atividade é especial? Sim. E se a atividade não fosse permanente? Ele já não é especial, porque é pré-requisito da atividade ser permanente
para a atividade ser especial tem que ser permanente, tá? E se os EPIs e EPCs são eficazes, a atividade também não é especial. Porém, se eles são eficazes, o limite de tolerância vai estar abaixo, ok? Então aqui são alguns pré-requisitos para aposentadoria especial, tá? Então, gente, é muito simples. Tiago, eu tenho dúvida nessa questão de permanência, sobre as medidas de controle. Se você tem dúvida, pessoal, no nosso curso de calor a gente trata isso com bastante detalhe. Porque, Tiago, por que você está falando bastante desse curso de calor? Porque, gente, lá a gente trata todos os detalhes que as normas exigem. A gente está mostrando, a gente está oferecendo também, se você tem dúvida, fazer o nosso curso, porque no curso a gente trata todas essas dúvidas, a gente tem muito exemplo, muito exercício quanto a isso, tá bom? Mas a planilha ela é simples. Toma muito cuidado no copiar e colar as informações nessa planilha. Essa planilha está bloqueada justamente para não correr o risco das pessoas mexerem na fórmula da planilha. Então tem alguns campos dela que são liberados. Então, se você ficar copiando, por exemplo, no arquivo do Word ou do arquivo do Excel e jogando para essa planilha, provavelmente você vai bloquear ela, tá? Você vai bloquear ela e você não vai conseguir editar os campos que são editáveis, tá? Então, toma muito cuidado com isso, que também é um erro que às vezes acontece. Então, eu te aconselho a digitar as informações da planilha. E se por um acaso você bloqueou a planilha, volta aqui no Hotmart e baixa uma nova planilha para você, que daí ela vai estar desbloqueada, ok? Então é importante você baixar a planilha, sempre deixar um backup aí salvo em algum lugar, que se você fez o bloqueio da planilha, você vai ter uma outra planilha desbloqueada para você não ter problema futuro. Pessoal, essa planilha é muito fácil, ela é muito simples de ser trabalhado, tá? Basta você saber as informações que têm que ser jogadas, ok? Espero que vocês tenham gostado, mas como eu falei, essa planilha é muito simples, muito prática e ela ajuda bastante. Você não precisa fazer todas as colunas NHO, NR9, NR15, você pode fazer exclusivamente aquilo que você quer. Você quer só NR15, você consegue já jogar os dados só na NR15 e obter o resultado. Você quer só aposentadoria especial, só NR9, só NHO, vocês também conseguem, tá? Aqui eu mostrei todas as guias delas, para que você possa aprender a utilizar, que tem algumas variações dentro da planilha para cada uma dessas linhas. Beleza? Forte abraço a todos vocês, pessoal.